Olá, queridos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra conhecida dos irmãos, mas muito poderosa nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. Eu quero ler do versículo 13 até o 20. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus ele retirou-se de um barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus respondeu: "Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer." E eles lhe disseram: "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes." "Traga-nos aqui", disse Jesus, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele deu graças, partiu os pães e em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Como eu disse, esse texto é conhecido, mas ele é muito revelador. E nessa manhã eu quero liberar uma palavra profética ao seu coração. Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra para a sua vida. Jesus, ele estava aqui cumprindo a sua rotina. E deixa eu começar dizendo algo. Nós precisamos ser homens e mulheres que têm uma rotina diária com a palavra de Deus. Uma rotina de relacionamento com o Senhor e com a sua palavra. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo Jesus um homem de rotina. Ele tinha uma rotina. E essa rotina, ela gerou um propósito. A rotina que ele criou na sua vida gerou um propósito. E o propósito que ele gerou alcançou o destino que Deus havia preparado para ele. E isso não é diferente na minha e na sua vida, queridos. Nós precisamos ter uma rotina. E a rotina que nós criamos com a palavra, com a busca do Senhor, vai gerar um propósito. Gerar um propósito. E quando eu gero um propósito, isso vai me levar a alcançar o destino que Deus já trilhou para mim e para a sua vida. Seja um homem de rotina, seja uma mulher de rotina, de relacionamento com o Senhor. Jesus, ele está aqui, um homem de rotina, mas muitas vezes o inimigo vai tentar parar, vai tentar minar, roubar essa rotina que nós temos diária com o Senhor. Muitas vezes uma notícia, uma situação vai vir para roubar a nossa comunhão com Deus. Um cansaço, uma enfermidade ou algo parecido pode vir para tentar nos tirar do foco, nos tirar da presença de Deus. Mas nesse tempo, nós precisamos mais do que nunca ter a convicção de que esse ambiente é necessário para que nós estejamos todos os dias na presença do Senhor. Porque só ali eu vou gerar um propósito e o propósito gerar o destino de Deus. Aquilo que Deus preparou para nós. Jesus, ele está aqui e ele ouve falar a respeito de João Batista. João Batista está morto e a notícia chega para ele. E a Bíblia diz que ouvindo ele isto, então ouvindo ele o que havia ocorrido, Jesus, ele retira-se, ele fica só por um momento. Então ele pede um barco em particular e ele retira-se e vai para um lugar deserto. Ele vai para um lugar deserto. É Jesus quem vai.
Não é as circunstâncias quem leva. Não é o problema, o que ele havia ouvido e a notícia que havia chegado do coração que levou Jesus para aquele lugar. Não. Jesus, ele sabia que havia um propósito do Senhor. Jesus sabia que tinha um evangelho a ser vivido, uma caminhada a ser vivida. Deus o leva para esse lugar deserto. Jesus é dirigido para esse lugar deserto. Ele vai. Sabe, irmãos, tem deserto que o Senhor permite que nós vamos. É a vontade de Deus que nós entramos. É nesse lugar que o Senhor cumpre o propósito. Esse lugar você cresce. Mas tem deserto que são as suas consequências. São as suas fraquezas que vão te levar. Neste lugar você não cresce, você sofre. Há uma frase que Deus falou comigo há muitos anos atrás. A dor do crescimento, ela é muito parecida com a dor do sofrimento. Existem desertos que pessoas que elas estão sofrendo e ela acha que está crescendo. Existe deserto que as pessoas estão crescendo, que também sem elas ter o entendimento, elas acham que estão sofrendo. O deserto que Deus permite, que não é consequência, mas Deus permite que você entre, é só para fazer você crescer, é só para te aprovar para uma obra maior, para algo muito maior. Quando Jesus está indo para este lugar a só, uma multidão ouve falar que Jesus entrou no barco e está indo para o deserto. Então essa multidão segue a pé. E a multidão que segue a pé são pessoas necessitadas de um milagre. São pessoas doentes. São pessoas que estão ali desesperadas para que o mestre liberasse uma palavra de cura, uma palavra de milagre sobre a vida delas. Mas deixa eu dizer algo. Jesus foi de barco e essas pessoas foram a pé. Eu pergunto, quem chegou primeiro? É claro que foi Jesus que chegou. E o Senhor já nos dá uma lição nessa manhã. Eu quero dizer para você aquilo que você precisa. Cristo já está lá para virar a chave da sua vida. Aquilo que você tem clamado ao Senhor, Cristo já está te esperando lá para liberar a palavra de milagre sobre a sua vida. Jesus já está lá para abrir a porta que você precisa, da oportunidade que você precisa. Jesus já está lá te esperando para liberar a palavra de vitória para você. Quando Jesus está lá, ele vê aquela multidão, ele tem compaixão da multidão. E a Bíblia diz que ele cura os seus doentes. Mas ao cair da tarde, os discípulos aproximam-se de Jesus e dizem: Senhor, o lugar é deserto, já é tarde. Despede a multidão para que eles possam ir comprar comida. E Jesus vira para eles e diz: não, eles não precisam ir. Deem vocês de comer. Eles olham um para o outro e falam assim: o que temos aqui, mestre? Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Ou seja, o que é isso para tantas pessoas? Essa é a segunda lição que eu quero te liberar sobre a sua vida nessa manhã. Muitas vezes, irmãos, nós estamos como esses discípulos. Muitas vezes estamos caminhando e a nossa atitude é como deles. Já é tarde. Já não tem mais jeito. Já passou o tempo. Deus não vai fazer. Eu quero dizer para você, não é tarde. Nunca é tarde. Mas o lugar não é apropriado. O tempo está difícil. Eu acho que dessa vez não vai acontecer. Para os discípulos o lugar é deserto. Humanamente falando, o ambiente não era propício para um milagre. Mas quando Cristo está em qualquer deserto da sua vida, o milagre pode ser gerado a qualquer momento. Quando Cristo está em qualquer ambiente, meu irmão, minha irmã, quando Ele está ali, Ele libera a palavra, o milagre pode acontecer a qualquer momento, porque Ele é o Deus do de repente. Sim, Ele é o Deus do de repente. Mas uma desculpa que os discípulos dão, que muitas vezes os cristãos dão: tudo que nós temos, ou seja, o que temos é muito pouco para tantas pessoas. É insuficiente. Mas eu quero dizer para você, aquilo que parece ser insuficiente, aquilo que parece ser pouco nas mãos do Senhor, vai multiplicar. Então entrega nas mãos do Senhor. Sabe? Não fique segurando aquilo que é do Senhor, entrega tudo a Ele.
Entrega. Pastor, mas eu estou sofrendo, eu só tenho um pouco de ânimo. Entrega esse pouco de ânimo e Deus vai mudar a sua sorte. É um pouco de fé que você tem? Entrega nas mãos de Jesus. O poder da multiplicação virá. É uma vida financeira? Faça um propósito com o Senhor. Dá um passo de fé com Deus e você vai ver o cenário da sua vida ser transformado. Não olhe para o lugar, não olhe para a estação e não olhe para aquilo que está nas suas mãos, mas olhe para um Deus que é poderoso para mudar o lugar, um Deus que é poderoso para mudar a estação e um Deus que é poderoso para multiplicar aquilo que você pensa que é pouco nas suas mãos. Então entregue tudo a Ele. Quando eles trouxeram para Jesus, Ele olhou para os céus, Ele deu graças. Ele deu graças, Ele partiu o pão e diz para eles: sentem todos eles, agora repartam. E a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. Certa vez, Jesus estava batizando e os discípulos de João chegaram para João Batista e disseram: João, ele está batizando, ele está batizando as pessoas. Pode isso? Jesus? E João fala: ninguém pode fazer nada se do céu não foi dado. Em outras palavras, ele está fazendo isso porque do céu foi liberado para ele. Do céu foi dado. Jesus tinha autoridade para trazer os céus sobre a terra e Ele tem autoridade para mudar o cenário da sua vida, querido. O Deus que nós servimos é o Deus do sobrenatural. A minha oração é que você entre nesse ambiente do sobrenatural pela fé. Pela fé. Pela fé. Creia. Hoje mesmo o Senhor pode mudar o cenário da sua vida. Creia, são dias de milagres. São dias do sobrenatural de Deus se manifestando sobre nós. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essa palavra. Que o Senhor abençoe seu final de semana. Que o Senhor derrame sobre ti a bênção dele sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.